Mas é um prazer enorme sempre estar aqui para nós conversarmos sobre o plano da eficácia. É a quarta live sobre o plano da eficácia. É o mais longo de todos. Nós vamos ter que trabalhar ainda muito nele. Da última vez, quando terminamos, nós íamos iniciar o estudo das capacidades, que são uma das principais situações jurídicas unissubjetivas, ou situações jurídicas simples. E agora nós vamos continuar esse estudo. Nós vamos estudar as capacidades e em seguida, que hoje, eu tenho a impressão que hoje isso não vai dar, mas podemos começar também a estudar o sujeito de direito, que é a outra também muito importante situação jurídica unissubjetiva. O sujeito de direito. Mas agora nós vamos estudar capacidades. A capacidade é uma qualificação, uma qualidade que as pessoas têm e que as habilitam a praticar certos atos, a ter certas responsabilidades. E existe uma capacidade genérica, universal, que é a capacidade jurídica ou capacidade de direito. Há muita gente que confunde essa capacidade com capacidade civil, mas não é isso. A capacidade jurídica é uma capacidade que todas as pessoas e todos os sujeitos de direito têm. Já ter essa capacidade já é ser sujeito de direito, porque ele já está no mundo do direito. Então essa é uma capacidade universal. Quando se fala que a capacidade pode ser absoluta, relativa, que há quem não tenha, que isso é totalmente equivocado. A capacidade jurídica é, então, uma capacidade, digamos assim, que todos sujeitos de direito, incluem-se neles as pessoas, têm. Então, essa capacidade, para que as pessoas tenham outras capacidades, é preciso que tenham essa. É por isso que essa é universal. Essa cabe a todo mundo. As outras capacidades, que são capacidades que eu chamo de capacidades específicas, essas capacidades dependem dessa capacidade jurídica. Quem tem essa capacidade pode ter outras capacidades. Então, essa, primeiro, tem caráter genérico. Tem natureza de direito subjetivo. Quem negar a alguém a capacidade jurídica, cabe defesa judicial para impor o reconhecimento dessa capacidade. As outras capacidades, como eu disse, são capacidades específicas. Essas têm natureza instrumental, porque elas se referem ao exercício de direito e à capacidade para responder por ilícitos e fatos não ilícitos, fatos indenizativos, por exemplo. Então, essa capacidade específica são as que normalmente são estudadas. Quando se abre o Código Civil, você encontra logo, nos primeiros dispositivos, a definição de capacidade jurídica, que ele confunde com personalidade, como a maioria esmagadora da doutrina confunde, mas vocês vão ver que não é assim, que a capacidade jurídica é a capacidade do sujeito de direito, e sujeito de direito e pessoa não são conceitos coextensivos.
há mais sujeitos de direito do que pessoas. Então, as capacidades específicas, elas dizem respeito ao exercício de direitos ou a responsabilidade, a possibilidade de ter responsabilidades por ilícitos e fatos indenizativos. A classificação dessas capacidades específicas, eu faço a classificação segundo a natureza do direito onde ela nasce, da qual ela se refere. Então, há capacidades específicas de direito material privado, de direito material público e de direito formal, ou seja, de direito processual. Então, são várias. Em geral, as pessoas se reduzem, se limitam a estudar a capacidade de agir, que é aquela que está no Código Civil, no artigo 5º das incapacidades. São incapazes os menores de 16 anos. São relativamente incapazes os menores entre 16 e 18 anos, os ébrios habituais e os toxicômanos habituais, os pródigos. Então, essa daí é a capacidade que eu chamo de capacidade de agir. Por que capacidade de agir? A terminologia jurídica comum da doutrina, há quem chame isso de capacidade de gozo, capacidade de exercício, capacidade de fato. Chamar de capacidade de fato é uma aberração, porque se ela está no mundo do direito, não se pode falar em fato. O fato aí é o jurídico e não o fato comum. Então, essa expressão capacidade de fato não usem de jeito nenhum, porque é uma contradição em termos. Já a capacidade de exercício, ela diz respeito ou dá a ideia, dá a conceituação de que você é uma capacidade para você poder exercer seus direitos. Em parte, acontece isso, mas não sempre. Porque a capacidade de exercício essa capacidade de agir é de você poder praticar atos jurídicos, poder praticar determinadas modalidades de ato jurídico. Então, não é uma capacidade de exercício, de exercer direito, mas é uma capacidade de você poder agir. Por isso eu prefiro a expressão capacidade de agir à capacidade de exercício. Capacidade de gozo fica um negócio muito vago. Gozar o quê? Então, esse gozo teria que ser especificado. E para especificar, você vai reduzir, vai limitar, termina não dando o sentido que deve ter. Então, o que importa nessas capacidades, as consequências, é com as incapacidades, né? As capacidades, na verdade, lhe dão esse poder de agir. E as incapacidades lhe impedem de agir. Por isso é que o importante nisso aí são as incapacidades que geram nulidades, anulabilidades, ineficácias e assim por diante. Então, vejam bem, vamos primeiro examinar as diversas capacidades de direito material privado. Primeiro, a de praticar ato-fato. Ponte Miranda, ele se refere também à capacidade de praticar fato jurídico. Mas isso não precisa capacidade, porque é a própria realidade da natureza, né? Você praticar um ato biológico, por exemplo, não tem porquê. É uma capacidade que todo mundo tem, é absoluta, né?
Mas a capacidade de praticar ato-fato também todas as pessoas têm. Mas, veja bem, o ato-fato real, que é aquele em que da sua ação resulta um fato, uma situação fática, definitiva e irremovível, que chama-se ato real. Ato real porque é uma conduta que leva a uma realidade fática. Então esse aí, só a pessoa natural tem. Pessoa jurídica não pode praticar esse tipo de ato-fato. Então não é nem incapacidade, é impossibilidade de praticar isso. Só pessoa jurídica é que tem capacidade de praticar ato-fato da categoria ato-fato real. Já as outras categorias de ato-fato pode ser... Sim, há um detalhe. Há certas situações em que, por exemplo, a tomada de posse. A tomada de posse é um ato-fato real. E é possível a uma pessoa jurídica tomar posse de um bem. Mas só é ato-fato aí quando é ato do órgão. Não é ato de qualquer pessoa pela pessoa jurídica, mas daquele que seja órgão da pessoa jurídica. Esse pode, mas exclusivamente nessas hipóteses. Fora disso, ele só pode praticar ato-fato indenizativo e ato-fato caducificante. O ato-fato caducificante atinge todas as categorias, ou pessoa física ou pessoa jurídica. São a prescrição e a decadência, né? Mas o indenizativo é quando ocorre um dano a alguém que não seja resultado de ilícito. Se o dano é resultado de alguma conduta lícita, mas danosa, então, nesse caso, você teria um ato-fato indenizativo. E esse ato-fato indenizativo, capacidade tem tanto as pessoas físicas, naturais, quanto as pessoas jurídicas. A segunda categoria dessas específicas de direito privado, do material de direito privado, é a capacidade de praticar ato jurídico lato sensu, ou capacidade negocial, predominantemente negocial, porque a capacidade de ato jurídico stricto sensu é uma capacidade que é analógica, ela tira pela analogia e não é específica, mas especificamente se refere aos negócios jurídicos. Então, essa daí é a mais importante de todas essas categorias, porque é a mais ampla. É a capacidade de praticar negócio jurídico e de praticar ato jurídico stricto sensu. É a relação a essa que há aquelas incapacidades do Código Civil. A incapacidade absoluta do menor incapaz, menor de 16 anos, e a incapacidade relativa dos maiores de 16 e menores de 18 anos, de ébrio, quanto mais, toxicômano, quanto mais, e do pródigo. E há aquela incapacidade também, que não é incapacidade, na verdade, daquela pessoa que não pode exprimir a sua vontade. É relativamente incapaz, não é? Porque essa pessoa, ela, se não pode manifestar a vontade, ela não pode praticar ato jurídico. Então, como é que se dá uma incapacidade dessa pessoa? Ela é incapaz fisicamente de expressar uma vontade consciente. Essa incapacidade aí foi uma maneira que se achou para cobrir aquela coisa que tinha no código anterior, que falava na incapacidade do ausente.
do ato praticado pelo ausente, o que a doutrina sempre condenou, porque se ele está ausente, ele pode estar vivo e praticando o ato em todos os lugares, e nem por isso os atos dele seriam nulos. Seriam nulos porque naquele local onde ele não está, não pode praticar ato nenhum, mas poderia praticar em outros locais. Então, a capacidade de ato jurídico, lato sensu de negócio jurídico, é a mais ampla. E então ela é ou absoluta, quando a pessoa não pode praticar nenhum ato, ele tem que ser representado por alguém. O caso dos menores de 16 anos hoje é a única incapacidade absoluta que existe. E eu já expressei isso em outras ocasiões. E eu acho um absurdo o que se fez com os chamados deficientes, porque deixou-os a descoberto de uma porção de coisas, inclusive de prescrição e outras coisas mais. E juridicamente isso, para mim, foi um desserviço a essas pessoas. E a outra incapacidade negocial e de ato jurídico stricto sensu é a incapacidade relativa das pessoas entre 16 e 18 anos e aquelas outras categorias do ébrio habitual, do toxicômano habitual e da pessoa que é pródiga. A outra incapacidade, ou a outra capacidade, é a capacidade de herdar, que é coisa que pouca gente também trata, né? Essa é o que se chama legitimação hereditária. Quem é que pode herdar? Pode ser herdeiro legítimo. São aquelas pessoas, na ordem de descendência, que sejam sucessores definidos pela ordem da vocação hereditária, e que essas pessoas estejam vivas ou, ao menos, concebidas até no momento da morte. Quem for concebido depois da morte ou que não estiver vivo no momento da morte, essas são incapazes. Então, desculpe, porque apagou aqui. Então, a capacidade de herdar é da legítima, da sucessão legítima. Todos os concebidos e vivos têm essa capacidade. São incapazes os indignos, aqueles que atentaram contra a vida, contra a honra, contra a dignidade, ou que tentaram inibir o testamento, que a pessoa fizesse testamento. Se houve atentado contra a vida, contra a honra e a dignidade, e impediu que essa pessoa pudesse fazer seu testamento, essas pessoas são consideradas indignas. E podem ser também aquelas pessoas que podem ser deserdadas, que são as que praticaram ofensa física contra a pessoa do decujus, né? A injúria grave contra ele, relações ilícitas com a madrasta ou padrasto, e o desamparo da madrasta ou do padrasto, quando ele necessitou desse amparo, né? Então, isso aí são as incapacidades de herdar na legítima. Só herda na legítima pessoa natural. Pessoa jurídica não tem capacidade para herdar. A capacidade
testamentária, diferentemente, elas tanto podem ser para pessoas físicas, ou para pessoas jurídicas. Todos eles podem ser herdeiros testamentários e vejam bem, afora aqueles casos de indignidade que se aplicam também às pessoas, aos herdeiros testamentários, além dessas, existem mais incapacidades. Por exemplo, é incapaz de receber por testamento aquele que redigiu o testamento a rogo do testador, seus parentes, até irmãos, as testemunhas do testamento, a concubina impura. A concubina impura é aquela que é o que nós chamamos de amante, né? São as amantes, a pessoa que é impedido de concubinato, não pode ter casado, por exemplo, ou existe... meu Deus. E então esse concubinato impuro, essa concubina, ela é impedida também de herdar por testamento. E o oficial que redigir o testamento, que fizer o testamento público, ou que aprovar o testamento privado. Eu disse aqui que a pessoa jurídica só pode herdar, só pode ser herdeira por testamento. Não há capacidade. E há a figura da fundação também a ser constituída e o concepturo. Esses dois fogem àquela regra de estarem, o concepturo de estar concebido ou nascido, né, evidentemente. Porque o concepturo é aquele a quem se deixa uma dotação testamentária para o futuro filho de alguém. Depois da morte, se acontecer aquela pessoa indicada no testamento tiver um filho ou conceber um filho até 2 anos da abertura do testamento. Desde 2 anos da abertura do testamento, não. Desde 2 anos da abertura da sucessão, ou seja, da morte da pessoa sucedida. Então, o concepturo é o nondum conceptus, é o não concebido. Eu posso fazer no testamento uma cláusula testamentária em que eu digo que deixo o bem tal ou a coisa tal para a filha da minha, ou que nasceu, ou o filho que vier a nascer de fulano de tal. Então, esse aí é uma pessoa futura. Então, essa daí não precisa estar concebida. E o segundo é a fundação. A pessoa que, no teu testamento, determina que se cria uma fundação e que estabelece os recursos para aquela fundação ser estabelecida, essa fundação, embora não exista no momento da morte do testador, ela é herdeira testamentária para aquele fim de receber aquele patrimônio que se transformará na fundação. Outra capacidade de direito privado, material, é a capacidade de ser empresário, capacidade de empresa. Os incapazes, em geral, têm essa incapacidade empresarial, exceto quando há autorização judicial e por meio de um representante ou assistente. Então, se a pessoa é incapaz de negociar, tem incapacidade de agir, mas por autorização judicial
ele, por exemplo, herda uma empresa, mesmo sendo menor, o juiz pode autorizá-lo a ser empresário, mas sob representação. Essa disposição que está na parte de direito empresarial, na parte das sociedades, isso se choca com aquela possibilidade de cessação da incapacidade pela empresa com economia própria. Por quê? Porque o próprio Código Civil impede e diz que não há incapaz empresário com economia própria, porque ele tem que ser representado. Isso, as hipóteses é quando ele continua uma empresa, se ele já era empresário, por exemplo, foi interditado, né? Houve alguma causa inclusive essas cláusulas de possibilidade de toxicômano, a interdição nesses casos. Ou então, se passou a ser empresário por herança, é que cabe essa incapacidade. Agora vejam bem, o Código fala que são incapazes, têm essa incapacidade empresarial, os membros do Ministério Público e os magistrados. Na verdade, há uma impropriedade terminológica, porque o caso não é de incapacidade, é de impedimento de exercer atividade empresarial. Tanto o Ministério Público, os membros do Ministério Público, como os membros da magistratura, são impedidos, não incapazes, são impedidos de exercer empresa. Então, é preciso corrigir essa terminologia que é imprópria do artigo 972 do Código Civil. Mais uma é a capacidade de praticar ato ilícito civil. Não tem nada a ver com o ilícito penal. Essa incapacidade, ela pode ser relativa ou absoluta. A regra geral é de que todos são capazes de praticar ato ilícito civil, exceto aqueles que a lei incapacita. No caso, por exemplo, a capacidade e a inimputabilidade dos incapazes. Se o incapaz é inimputável, ele não pratica ato ilícito civil. Os menores de 16 anos, entre 16 e 18 anos, ele só pode praticar ilícito civil relativo. Eu vou fazer aqui essa distinção. Aliás, eu já fiz isso quando estudamos os ilícitos. A distinção entre ilícito absoluto e ilícito relativo é que o ilícito absoluto é praticado contra direito absoluto, ou quando não existe nenhuma relação jurídica entre as duas pessoas, a vítima e o autor do dano. E a relativa é que se passa nas relações jurídicas de direito relativo, aquelas em que as duas pessoas são determinadas. Então, são do direito de obrigações, do direito de família, são sempre relações jurídicas de direito relativo. Nesses casos, o menor que se declara maior por dolo, ele responde civilmente pelos danos que causou. E pode, inclusive, ser obrigado à indenização. Agora se pergunta, e os deficientes? E as pessoas sob curatela? Pelo simples fato de ser deficiente e estar sob curatela, isso não dá incapacidade de praticar ilícito.
o deficiente que pratica um ilícito, ele pratica um fato que ele tem que responder por ele. Essa é uma dos detalhes da tal generalização, universalização da capacidade civil aos deficientes. E aquela pessoa que está sob curatela, também porque a curatela se resume a questões patrimoniais. Então, não tem nada a ver com capacidade de praticar ato ilícito ou não. Veja, mas agora, o deficiente, ou não só o deficiente, como no direito penal, há uma incapacidade da pessoa não entender a ilicitude do fato, ou não ter capacidade, não ter condições de determinar-se, deixar de fazer ou fazer, determinar-se conforme esse entendimento. Então, nesse caso, é um caso de incapacidade, igual à incapacidade penal. Não precisa ser deficiente, mas, se for, terá esse mesmo tratamento. O incapaz, ele responde por ato, fato indenizativo. Não responde quando ele pratica um ato que causa dano, ele não responde por ilícito civil, delito civil, mas ele responde por ato, fato indenizativo. Que o ato, fato indenizativo não exige capacidade. A outra espécie é a de obrigar-se por fato jurídico indenizativo. Fato jurídico, lato sensu, ilícito, e o ato fato indenizativo e responsabilidade civil, elas são relativas pela idade, se aquele que era incapaz por idade declara-se maior. E isso leva a outra pessoa, por dolo, leva a outra pessoa a negociar com ele. Ele tem, como eu falei antes, no ato fato, ele responde e se ele não pode responder, ou melhor, nesse caso ele responde diretamente. No caso dos danos, quem responde é o responsável por ele. Mas se o responsável por ele não tiver meios para responder quando eu digo indenizar, se ele não tiver meios para fazer isso, então os bens do menor, curatelado, o tutelado, no caso tutelado, eles serão usados para indenizar, se o seu responsável não tiver condições de indenizar. Bom, depois dessa de direito, essa é a última, de direito material privado. De direito material público. Capacidade política, que é definida pela Constituição e por leis complementares. O direito a votar é de 16 anos. É uma capacidade política relativa, porque essa pessoa não pode, por exemplo, pleitear cargos eletivos, não pode ser votado, mas pode votar. A partir dos 18 anos, tem a plena capacidade política, salvo aquelas hipóteses em que você tem a sua capacidade suspensa, como penalidade, por ilícitos caducificantes. Então essa é definida por lei e pela Constituição. Por exemplo, os menores de 35 anos são incapazes para ser governadores, senadores e presidente da República.
Isso é uma incapacidade específica das incapacidades políticas. Para você poder ser candidato, você tem que ter mais de 18 anos. E assim por diante. Então, essa capacidade política é a capacidade de exercer os seus direitos políticos, os direitos da cidadania. A segunda capacidade de direito material público é a capacidade criminal. A capacidade criminal se baseia na imputabilidade. Todos são capazes, menos os inimputáveis. Então, a imputabilidade é elemento essencial, caracterizador do ilícito criminal, do ilícito penal. E aí surge ultimamente, nos últimos anos, já não é tão recente isso, já tem muito tempo, é a possibilidade de pessoa jurídica ter capacidade criminal. A meu ver, eu entendo que a pessoa jurídica tem uma capacidade criminal muito relativa. Primeiro, se praticar o crime, o crime é praticado pelos seus órgãos, pelos seus diretores, aqueles que têm ou constituem os órgãos da sociedade, né, da pessoa jurídica. Então, se um dano ambiental, por exemplo, foi causado e é um crime ambiental, a pessoa jurídica responsável vai ter que responder por isso. Mas não como um crime comum que ele vá para a prisão, porque não é possível prender a pessoa jurídica, evidentemente. É um ente abstrato. A capacidade dele, quem responde são os dirigentes responsáveis pelo ato. Mas as consequências de indenizações e outras desse tipo de privação de direitos que resultem daquele ato criminal, aquele ato criminoso, então a pessoa jurídica pode responder. Fora disso, somente as pessoas físicas, as pessoas naturais, podem responder por esses ilícitos. A terceira é a capacidade de ser parte. Isso é uma coisa muito interessante. Pouca gente fala nisso. A grande parte confunde a capacidade de ser parte com a legitimidade processual, com a capacidade processual. Que essa capacidade processual é uma capacidade de direito formal, de direito processual, que nós veremos depois quando nós formos examinar as capacidades de direito público formal. Então, a capacidade de ser parte, ela é de origem constitucional. A Constituição é quem estabelece, quando ela diz que nem a lei pode excluir da apreciação do Poder Judiciário a lesão a direito individual. Ela dá a todas as pessoas, indistintamente, físicas ou jurídicas, ela dá a capacidade de ir a juízo, de provocar a jurisdição. A jurisdição é pública, né? Porque não há a própria autotutela dos direitos, e isso, em geral, é proibido. Apenas algumas hipóteses em que há exceções. Então, a capacidade de ser parte, ela é de direito constitucional. Ela resulta da Constituição Federal.
E é uma capacidade, como a capacidade de direito é universal. Todos têm essa capacidade. Não há incapacidade dessa espécie. Nessa espécie, todos são capazes. Não há nenhuma exceção. Então, você sabe que a ação, ela é uma pretensão à tutela jurídica. Isso que se chama ação, direito de ação, na verdade, é uma pretensão à tutela jurídica. E uma pretensão à tutela jurídica que é garantida por essa capacidade de ser parte. Todo que tem essa capacidade de ser parte, pode exercer a pretensão à tutela jurídica, ou seja, a invocação do poder judiciário para dirimir as contendas de seu interesse. E, finalmente, há nessa de direito material o que se chama de competência funcional. Eu chamo assim competência funcional. Que é o quê? É a capacidade das autoridades e dos servidores públicos de praticarem certos atos jurídicos. Por exemplo, o presidente da República, só ele tem a capacidade a competência para vetar uma lei. Outro qualquer não tem. Há uma diferença entre capacidade e a capacidade é uma maneira de exercer a competência funcional. A competência funcional, ela define o poder de praticar aquele ato. Então, ele dá a competência para que aquela autoridade pratique o ato. E aquela autoridade, então, tem capacidade para praticar o ato. Essa competência funcional, muitas vezes, ela não gera nulidades, gera ineficácia, né? Dependendo do tipo do ato praticado. Às vezes, por exemplo, nos atos jurídicos de direito administrativo, há uma classificação que se faz de aqueles atos que são repetidos, são feitos em série, e qualquer um desses atos que for praticado por alguém que não tenha capacidade funcional, esse ato pode ser ineficaz ou pode ser nulo. Então, competência funcional é uma espécie de capacidade de direito material público. Finalmente, nós vamos ver a questão da capacidade de direito público formal. A capacidade primeira é a capacidade processual, ou a legitimatio ad processum. Capacidade de estar em juízo pessoalmente, sem ser por representação legal. Veja, você que não é advogado, você não pode ir a juízo para pleitear os seus direitos. Você tem que ir através de um advogado. Mas essa é uma representação diferente da capacidade processual. Na capacidade processual, a representação que se fala, que você não tem capacidade, se você tem que ser representado no juízo, é a representação legal, a representação do menor, a representação do incapaz. Então, o incapaz não pode ir diretamente em juízo, ele é incapaz, processualmente incapaz. Ele não tem capacidade de estar em juízo, não tem legitimatio ad processum, ou legitimidade processual. Ele terá que ir através de seu representante ou de seu assistente, que é o caso dos menores e dos incapazes.
essa incapacidade processual nada tem a ver com a legitimidade ad causam. A legitimidade ad causam é de direito material, não é de direito formal. Você tem legitimidade ad causam quando você é o titular do direito que está controvertido. Quando é a sua relação de titularidade com a res iudicio deducta, com a coisa deduzida em juízo. Se você tem essa relação, se você é o titular daquele direito, então você tem legitimidade para a causa, ou seja, legitimatio ad causam, que é muito confundido isso aí. Inclusive o Código de Processo Civil arrola isso como condição da ação. E uma decisão sobre essa legitimidade ad causam não gera coisa julgada. O processo pode ser repetido. Isso é um equívoco muito grande. Eu já chamei a atenção disso, já escrevi 2 vezes sobre isso. Já no código anterior, eu chamava a atenção para esse fato de que a legitimidade ad causam era matéria de mérito e não matéria processual. E o Código de Processo Novo repetiu a mesma expressão. Então, eu também já escrevi um outro artigo mostrando o equívoco do nosso legislador. Depois, a última capacidade é a capacidade postulacional. Capacidade postulacional, só quem tem é advogado. Ela pode ser plena, pode ser também chamada de absoluta, se quiser. Plena se o advogado não tem nenhum impedimento. Se é só advogado. Mas se o advogado é, por exemplo, procurador de Estado ou exerce certas funções públicas que o impedem de advogar em certas causas, então ele terá uma capacidade postulacional limitada. Os procuradores de Estado, naqueles estados em que o procurador pode advogar, ele tem impedimentos em relação a todas as causas que envolvam o Estado ou que envolvam o poder público ou qualquer ente público. A mesma coisa o Ministério Público. O Ministério Público tem capacidade postulacional, mas uma capacidade postulacional limitada. Por exemplo, ele atua em processos que digam respeito a menores, em certas ações, como ações civis públicas. Ele pode atuar, mas naquilo que ele não tem autorização, ele é incapaz. Se ele não é dentro daquelas causas que ele pode atuar, ele tem, mesmo que ele atue como fiscal da lei, como no caso dos menores, em que ele intervém no processo como fiscal da lei, nesses casos você tem uma limitação dessa capacidade postulacional. Concluindo, nós terminamos aqui as capacidades. Conclusão disso tudo é que ter capacidade, qualquer uma capacidade, é ser sujeito de direito. Porque sujeito de direito é aquele que está no mundo do direito em uma situação qualquer. Então, o conceito de sujeito de direito, nós estamos entrando agora no conceito de sujeito de direito. O sujeito de direito, ele é confundido, em geral, com as pessoas. O próprio Ponte de Miranda, por exemplo, diz isso. Diz que sujeito de direito é igual a pessoa. Mas isso não é uma verdade absoluta. Porque há mais sujeito de direito, como eu disse já, há mais sujeito de direito do que pessoas.
As pessoas ou são naturais ou são jurídicas. E essas pessoas obrigatoriamente são sujeitos de direito. Toda pessoa é sujeito de direito. Mas nem todo sujeito de direito é pessoa. Então, esse conceito de sujeito de direito é um conceito que deve ser tratado antes do que o sujeito de pessoa. Porque, normalmente, se nós olharmos assim a coisa faticamente, pessoa está antes de sujeito de direito. Porque a pessoa veio antes desses conceitos todos. Mas, metodologicamente, o estudo do sujeito de direito deve anteceder o estudo da pessoa. Porque a pessoa é sujeito de direito. E só se ela é sujeito de direito é que ela está no mundo jurídico. Quando você examina isso, você diz, mas todo mundo é. Hoje é. Mas já houve tempo que não era. No tempo da escravidão, por exemplo, o escravo não era pessoa, era coisa. Há uma pesquisa que foi feita lá na Itália e encontraram uma contabilidade de uma fazenda do tempo dos romanos em que estavam contabilizados os bois, as ovelhas, os cavalos, os muares e semoventes que falam. Semoventes que falam eram os escravos. Então o escravo era considerado uma simples coisa junto dos animais e de todas as coisas que faziam o patrimônio daquela fazenda. Então, por isso é que o conceito de sujeito de direito deve ser analisado, estudado anteriormente como pressuposto para o estudo das pessoas. Então você vê sujeitos de direito que não são pessoas, por exemplo, o espólio. Aí você diz, mas o espólio é um conjunto de bens que o morto deixou, o decújo deixou? Sim, é isso mesmo. Só que quando esse espólio não se personifica. Ele não é como a fundação, que é um patrimônio personificado. Ele é um patrimônio que é sujeito de direito. Quando eu digo sujeito de direito, é sujeito de direito e dever. Eu já quis, inclusive, mudar isso aí. Eu já disse isso a vocês. Eu acho que, corretamente, uma terminologia correta, exata, seria sujeito jurídico. E o sujeito jurídico se dividir em sujeito de direito e sujeito de dever. Mas eu não quis mexer nisso até hoje, porque depois vão dizer que eu estou querendo me mostrar, criar novidades. Mas a verdade é essa. O sujeito de direito é também o sujeito de dever. Então, o espólio. O espólio de alguém que faleceu, esse espólio, ele tem direitos e tem deveres. Ele é quem responde. Não são os herdeiros que respondem pelas dívidas e pelos créditos. Quem responde é aquele conjunto patrimonial, é o espólio. A herança jacente é a herança vacante, que é aquela herança que ninguém sabe quem é o dono, que não tem herdeiros conhecidos e que vai ser apurado. E então há inclusive um equívoco muito grande da doutrina que diz assim, é um caso de direito sem sujeito. Não é caso de direito sem sujeito, porque tem sempre um sujeito que está indeterminado. Enquanto se apura se há herdeiro, se não há herdeiro, tem um aqui atrás que já está pronto, que é o poder público. No Brasil, os municípios e o Distrito Federal e, em alguns casos, nas terras de fronteira, a União. O herdeiro é a União, são os municípios ou o Distrito Federal.
Então não há hipótese de sujeito sem direito. Todo sujeito tem que ter um direito. Ou melhor, todo direito tem que ter um sujeito. Me desculpe. Então, essa figura, herança jacente, herança vacante, espólio, massa falida, é a mesma coisa. Quando você vai acionar a massa falida, vai acionar o falido, você aciona a massa falida. E não aciona o falido. A mesma coisa, quem cobra as dívidas da massa falida é a massa falida, não é o falido. Então ela é um sujeito de direito. Ela tem, no mínimo, ela tem a capacidade de ser parte e tem a capacidade processual. Os condomínios, os consórcios, todos aqueles entes que têm o poder de exercer, de cobrar, de ser devedor, de praticar isso, todos eles são simplesmente sujeitos de direito sem ser pessoa. Por que não são considerados pessoas? Porque a prática jurídica só dá a personalidade àqueles entes que são demorados, que duram no tempo. E todas essas outras situações são situações transitórias, que na verdade, por exemplo, a herança, o espólio, o que é que diz a lei? Tem que ter o inventário deve estar terminado em 90 dias. E eu conheço inventários que têm mais de 40 anos. Então, minha gente, infelizmente, nós estamos chegando ao fim. E na próxima aula nós vamos estudar o sujeito de direito e vamos começar a estudar as situações jurídicas intersubjetivas complexas, que são as relações jurídicas, basicamente. Então eu quero agradecer a vocês a atenção, pedir desculpa porque eu gaguejei muito, não sei porquê, eu estou meio cansado, mas na verdade é uma satisfação estar aqui com vocês. Cansaço, chuto para frente. Mas agradeço a presença de vocês e estou encerrando aqui com boa noite e os convidando para a nossa quarta-feira, que eu espero estar mais ativo do que hoje. Muito obrigado. Boa noite.